Olá, meu nome é André Luiz, eu sou proprietário do canal André Luiz Siqueira Ciência e eu gostaria de deixar a minha mensagem de hoje. Mas antes disso, assista esse vídeo até o fim, veja se isso faz sentido para vocês e deixe seus comentários, deixe suas opiniões aqui embaixo, elas serão lidas e futuramente poderá virar um vídeo. E hoje eu quero falar sobre filhos que falam que o meu pai é ausente, a minha mãe é ausente, meu pai nunca ligou pra mim, minha mãe nunca ligou pra mim, eu tô nessa situação por causa do meu pai, porque meu pai não sei o que, porque o meu pai não sei o que. Eu já fiz um vídeo parecido com esse, vocês podem procurar lá no meu canal, mas eu senti a necessidade de falar isso novamente. E acontece que muitas vezes, os pais, pai, mãe, estoura com o filho, ou é um pouco mais acalorado com os filhos em relação a alguma punição em alguma coisa. Mas por quê? Ou a mãe, eu vi muito a minha mãe brigar com meu pai, eu vi muito meu pai brigar com minha mãe. Histórias assim, que é parecida com muitas histórias de muitos nós que estamos participando nesse grande movimento de constelação que é a nossa vida. E tem uma coisa muito importante, a gente só estoura, a gente só espana, como fala um grande amigo meu, a gente só espana com pessoas que estão próximas a nós, com pessoas que dá para nós nos repararmos. Então essa situação ela é muito pertinente ao caso, porque a gente só estoura com quem a gente pode contar de verdade, sabe? Com quem a gente pode contar de verdade. E por muitas vezes a gente fala assim, eu queria que aquele cara ali fosse meu pai, eu queria que aquela mulher lá fosse a minha mãe. Você já deve ter ouvido isso. Isso é muito duro para um pai e para uma mãe, por pior que seja, entre aspas, o pai e a mãe. E nós não conseguimos entender que hoje nós somos o que nós somos hoje porque nossa interpretação dos nossos pais é essa. Então o que acontece? Se você conseguiu tirar um bom proveito dessa situação de pai nervoso, pai alcoólatra, pai com problema com droga, mãe com problema comportamental, mãe com problema mental. Se você conseguir tirar um bom proveito disso, André, mas só que isso aí é um ambiente muito pernicioso. Quem vai viver e conviver com uma situação dessa? É complicado, realmente é muito complicado. E como que você me explica lá nos teus antepassados, aqueles teus avós e bisavós de vocês, de avós que tiveram 20, 19, 22 filhos, 15 filhos, que não dava tempo, quem cuidava deles era o tempo. A mãe paria eles, tentava colocar ele em pé escorado lá num canto lá, e com o tempo ele ia aprendendo a andar. Quem cuidava dele era sempre alguém mais velho ou um pouco mais novo do que ele. Fome ele não ia passar. Ele nunca ouviu um eu te amo na vida, nunca ouviu receber um abraço de feliz aniversário. Imagina você guardar aniversário de 20 filhos. Pensa, eu não consigo guardar o meu direito. Então pense nessa situação como algo de aprendizado. Você realmente gostaria que aquele cara fosse teu pai? Você realmente gostaria que aquela mulher fosse tua mãe? Repense. A única coisa que nós filhos queremos no fundo do coração é que os nossos pais nos amem. E da forma deles, eles nos amam. André, você não conhece meu pai. Realmente, eu não conheço o teu pai, não conheço a tua mãe. Mas no fundo, você é uma pessoa muito querida por ele. Ontem à noite eu assisti um filme do Rocky Balboa, do Sylvester Stallone. E eu vi, foi o último filme da série Rocky 6. E ele estava numa situação mais precária financeiramente, não sei o que, vou dar um spoiler aqui, hein? E ele estava numa situação não tão agradável financeiramente. E ele, de vez em quando ele ia ver o filho e ele via que o filho ficava com um pouco de vergonha dele, assim, ele abaixava a cabeça, assim, sabe? E as pessoas, oi Rocky, sabe? E ele com um sentimento assim de vergonha do pai. E até uma hora que o Rocky falou assim, meu filho, tô te prejudicando? Tô fazendo alguma coisa? Porque toda vez que eu venho aqui, você se esquiva de mim, ou você fala que você tá numa reunião, você podia ir jantar comigo uma noite e não vai. Eu sinto que eu estou te prejudicando. E eu lembro que quando eu colocava você na palma dessa mão aqui, eu olhava para você cabia na palma da minha mão. E eu falei assim, esse menino vai ter sucesso. E nessa hora, o filho do Rocky falou assim, você não sabe que eu passo por causa de você, porque você não sei o quê, porque você não sei o quê. Aí o Rocky falou daquele jeito dele, grotesco, falando assim, o importante não é o quanto você apanha, é o quanto você aguenta ficar em pé. Não é minha opinião, é a opinião dele, mas só que é uma opinião certa, de um pai certo para um filho certo. Será que ele gostaria de ter um outro pai mesmo? Será que ele gostaria de ter uma outra mãe mesmo? Eu acredito que não.
E nós temos o ledo engano, o difícil e ledo engano de contar com pessoas que não tem nada a ver com a gente. Os nossos grandes amigos, que falam sempre coisas que nos enaltecem. Aqueles amigos que, por mais coisa errada que nós fazemos, eles sempre estão do nosso lado. Jamais irão contra nós. Será que isso é saudável? Será que isso é salutar? Nossos pais... Alguns pais, eles são bastante reticentes com os filhos, criaram eles na base da cinta mesmo, do chinelo. Eu lembro uma vez que a minha primeira tatuagem foi escrito Havaiana. Eu não tô ganhando dinheiro da Havaiana para fazer esse vídeo, mas foi Havaiana na minha perna, escrito em alto relevo ainda, foi da minha mãe. Então, mas foi daquele método que ela... agressivo que ela conseguiu tornar um grande homem. Pensem nisso. Veja essa situação. Ai, meu pai foi ausente, minha mãe foi ausente, meu pai foi muito malvadinho, minha mãe foi muito malvadinho, meu pai me fez e saiu pro mundo, minha mãe me fez e saiu do mundo, meu pai e minha mãe me fizeram e me deram para a empregada. Nossa, parece novela mexicana, não? Então, pensem nisso. Às vezes as coisas não são tão ruins quanto parecem. No fundo, nós todos, a única coisa que nós queremos é o amor dos nossos pais. E só. Mais nada. Deixo vocês com Deus. Vejo vocês no futuro. Até a próxima. Que a força esteja com vocês e tchau!